Fala, vascaínos lindos! Bom, estou aqui para trazer duas pessoas que darão a notícia sobre o Vascão. O grande Elton Campos e o maior craque ídolo do Vasco, Edmundo. Bora, vamos deixar os homens falar. Eu te confesso que estou reunindo ainda mais informações para saber quem tem razão, né? Eu gostaria até que os organizadores do jogo em Manaus falassem, porque, segundo Elias Duba, presidente do Madureira, o Vasco não aceitou que o Madureira viajasse junto com ele no avião fretado para Manaus. O Vasco respondeu, através de nota também, dizendo que quem cabe ao organizador do jogo dar o transporte. Agora, não ficou bem entendido, e aí você vai comentar, se eram para as duas equipes viajarem juntas, que eu até acredito que seja o mais coerente, porque se tratam ou se tratavam de duas equipes amigas. O Madureira sempre colaborou com o Vasco sempre colaborou com o Madureira na história dos outros presidentes, e inclusive o Elias Duba fez esse tipo de colocação. E o Vasco respondeu também com ironia na sua nota, dizendo que o Madureira deveria aprender com as duas grandes escolas de samba do bairro, a Portela e também o Império Serrano, que são mundialmente reconhecidas pela eficiência, segundo a nota vascaína, traduzindo a grosso modo. Eu sei que tem muita gente concordando com o Madureira e é vascaíno. Elias Duba é torcedor do Vasco. Tem gente dizendo que o Madureira quer aparecer em cima do Vasco. E a gente vai esperar o jogo de amanhã, lá em Manaus. Vai ter alguma repercussão extra-campo, dentro de campo? Tomara que não. A gente quer ver um grande espetáculo, até porque se trata do time principal do Vasco da Gama e com a equipe precisando vencer a primeira depois de 3 empates. Mas ficou Pedrinho de um lado, ficou Elias Duba de outro, falando, inclusive, Elias Duba, lembrando de jogadores que foram para o Vasco, que o Vasco não pagou, que sempre foi um parceiro. Então, não sou eu que vou tirar conclusões, deixo para vocês aí nos comentários se é que alguém tem razão. Quem é? Não existe briga boa, gente, não existe. Toda briga ela é muito ruim. Não existe vencedor em briga. Existem 2 perdedores. Se perde a amizade, se perde o respeito de um pelo outro, e é só derrota. Não tem vitória em nenhuma briga. Pelo menos penso dessa maneira por aqui. Vamos lá. Vamos falar então do time que o Fábio Carilli levou lá para Manaus, para o jogo de amanhã, 9h30 da noite. Foram relacionados 24 jogadores, o jogo é 9h30 da noite. Inclusive, antes de falar dos relacionados, andei vendo nas redes sociais vários vídeos, né, de torcedores vascaínos saindo do interior do estado do Amazonas, de outros estados, indo até de barco, indo naquele transporte marítimo para chegar a Manaus e ver o jogo vascaíno. Tem uma torcida muito grande lá no Amazonas e certamente o estádio Arena da Amazônia vai ficar lotado por ocasião desse jogo. Foram relacionados então Léo Jardim, o Daniel Fusato e o goleiro Felipe Gabriel. Tudo indica que o Daniel Fusato e o Léo Jardim serão relacionados. O Felipe Gabriel fica fora. Os laterais Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, o Lucas Piton e o Vitor Luiz. Os zagueiros, dos 3 contratados, 2 já vão estar no grupo. O João Vitor, o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira e o Souza, que tem jogado bem como zagueiro pelo Vasco da Gama. Meio-campistas foram Hugo Moura, Jair, Tietê, quem mais aqui? O Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, e o Maxi Domingues, o Paulinho e o Paier.
Eu fiquei muito feliz com o que eu vi dos primeiros jogos do Vasco, do Maxi Domingues, e torcendo para que ele, né, consiga fazer aí uma boa temporada. Os atacantes Alex Teixeira, Verratti, Bruno Lopes, o Jean Davi e também o Maxwell. Não foram relacionados o Maurício Lemos, ainda se preparando, zagueiro uruguaio, que veio do Atlético Mineiro, e o argentino Esforça. Né? Informações até dão conta de que ele pode ser negociado pelo Vasco por empréstimo, em definitivo. Ele que veio como uma grande promessa do futebol argentino, quando contratado titular absoluto da seleção olímpica da Argentina e fazendo jogos maravilhosos. Por enquanto, no Vasco, ele fez alguma coisa boa, mas não foi tudo aquilo que se esperava. Então, alguém tem que perguntar para o Fábio Carille, você não gosta do rapaz? Está liberando o Esforço, é um jogador bem jovem, né? Então, é isso aí que tem que perguntar. A escalação vascaína, segundo o site GE, será Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton. No meio-campo, Jair, Paulinho, Tietê e Felipe Coutinho. Na frente, Alex Teixeira e Verratti. E esse o Vasco da Gama para este jogo de amanhã com o Madureira. E aí, o que você achou dessa escalação? É boa? Vou te dar um repeteco. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton. No meio-campo, Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho. Na frente, Alex Teixeira e Verratti. A gente for juntar aí o suíço, o colombiano, o chileno, o João Vitor, o Adson, enfim, as últimas contratações aí dos últimos 365 dias, dava para você fazer uma contratação de peso, contratar um cara que vende camisa, que chama o torcedor, que aumenta o número de sócios e que dá uma esperança. Eu sei que eu sou saudosista e fico falando muito do passado, mas se a gente não olhar para o passado, a gente não consegue enxergar o futuro. Na minha época, o doutor Eurico contratava um grande craque e colocava do lado deles ali jogadores da base, jogadores que vinham de equipes menores, sem custo, fazendo uma parceria. E foi, acho que, o melhor momento do Vasco foram as décadas ali de 90 e 2000. Claro, a gente tem que lembrar do título de 74, tem que lembrar do título de 89, principalmente o título de 89, que tinha muitos jogadores que saíam das categorias de base. Então a gente tem que, não é saudosismo, é olhar para o passado para pensar no futuro. Se as coisas são difíceis, você tem que se reinventar. Ao mesmo passo que eu não estou gostando, né, de Vasco não ter conseguido nenhuma vitória ainda no Campeonato Carioca, não ter tido uma grande partida, uma grande exibição, mas tem algumas boas coisas, né? Como o Paulinho, como o Luiz Gustavo, como o Lincoln. Se você não tem grana para contratar, não contrata jogador ruim, porque eles ficam no elenco e eles acabam jogando. Então, é melhor dar oportunidade para os jogadores da base. Também devo aqui fazer uma ressalva de que alguns jovens que estão tendo a oportunidade de jogar com a camisa do Vasco, parece que eles não têm vontade, tesão, a disposição que se faz necessária para aproveitar a oportunidade que está sendo dada. Eu costumo dizer que jogar com a camisa do Vasco é uma das coisas mais maravilhosas que eu tive a oportunidade de fazer. Primeiro porque foi a primeira, né? O primeiro clube que me deu uma oportunidade profissional, inclusive agora, no domingo, completam 36 anos da minha estreia, e no sábado vai completar 33 anos também da única conquista do Vasco na Taça São Paulo. E
Então, assim, é claro que deixa em mim uma lembrança positiva que me faça acreditar que esse é o caminho. Alguns times, né, eu vou citar aí o exemplo deles, né, Flamengo e Palmeiras, eles vendem os seus jovens. O Palmeiras já vendeu Hendrick, Estevão e o zagueiro lá, que foi embora essa semana para o Manchester City. Mas ele tem uma arrecadação gigante, eles têm uma arrecadação gigante, eles vão no mercado e recompram para poder fazer um time de imediato. O Flamengo também está vendendo aí, vendeu alguns jogadores, está vendendo agora o Lohan, mas vai no mercado e traz medalhões. Cada um com a sua ideia, cada um com o seu caminho, mas a verdade é que eu estou falando de dois times que resolveram os seus problemas financeiros sem ter um grande aporte financeiro, uma SAF, por exemplo, que hoje, por exemplo, o torcedor do Botafogo está muito feliz pelas conquistas, mas está muito preocupado com o que vai ser do futuro, porque os jogadores como o Luiz Henrique, Almada, vieram, jogaram, arrebentaram, mas está muito claro que o proprietário lá da SAF precisa, né, recuperar o seu investimento, e aí vendeu os seus principais jogadores. Hoje o Botafogo não tem técnico, então eu tenho um pouco de medo desses supostos investidores. Eu acho que vale mais o modelo de Flamengo e de Palmeiras, que tinham dívidas, que se reinventaram e que hoje administram muito bem os seus recursos e conseguem ter times competitivos todos os anos. Eu prefiro esse modelo. Eu não estou mais participando do dia a dia do clube, né? O Pedrinho, o Felipe, o Cristiano, Alan, eles estão tomando as decisões mais importantes do Vasco ali no dia a dia. Eu não tenho participado de nada. O que eu tenho para falar, eu tenho falado com vocês aqui. De vez em quando eu sei que chega lá até eles, algumas coisas agradam, outras desagradam, mas eu prefiro assim, prefiro ter a minha liberdade de expressão sem ter as críticas, porque você elogia uma pessoa, um dia que você faz uma crítica, a pessoa se acha no direito de ficar bravo, mas ela não te agradeceu às vezes que foi elogiada. Isso faz parte da vida, então para ter a minha isenção e liberdade aqui no canal, eu preferi me afastar do grupo, que eu tenho muitos amigos, muitas pessoas bacanas, muitos vascaínos apaixonados, muita gente competente que não estão tendo oportunidade de mostrar o seu trabalho, porque há uma obrigação de ter profissionais da área, como o CEO, o diretor de futebol, e esses aí não têm nenhum vínculo com o clube, nenhuma paixão, nenhum amor, acabam tratando só como negócio, como profissionalismo, e acho que erram muito. Erram na trajetória, no caminho. Eu acho que o Vasco tem uma espinha dorsal, tem um time, tem um bom goleiro, tem um bom zagueiro, tem bons laterais, tem jogadores bons no meio-campo, alguns deles se machucaram, outros ainda não conseguiram entrar na sua melhor forma física e técnica. Tem um centroavante, um dos melhores, o camisa 9, para mim, é um dos melhores do Brasil. O que falta é você contratar pontualmente, né? Principalmente jogadores de lado, jogadores que façam gols. E eu não gostei do que li hoje, né? Confesso que quando eu viajo, eu acabo me desligando de tudo. E aí, quando eu vou fazer a live, eu
começo a caçar ali notícias para eu poder falar com uma certa propriedade aqui com vocês. E eu percebo que aí vem essa notícia desse angolano que joga no time da Turquia, que eu não sei falar o nome. Agora, os números dele são ridículos, são horríveis. Tomara que ele me desminta, que ele se deslanche, que arrebente e que seja artilheiro do próximo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas eu acho que o que ele fez até agora, na minha modesta opinião, não o credencia a envergar a camisa centenária do Clube de Regatas Vasco da Gama. Os atletas, de um modo geral, acabam não tendo culpa. Você não consegue bater na porta lá do Vasco. Ei, por favor, deixa eu jogar aí, me dá um salário de 300, 400, 500, 600. Você não consegue. Se você fizer isso, você não será atendido. Alguém vai atrás de você ou do seu clube, faz uma proposta, conversa com o empresário, ou o empresário oferece, né? E efetua a contratação de livre e espontânea vontade. Então, na minha opinião, existe muito erro nessas escolhas, e por isso eu não estou feliz. É claro que a gente sabe, o Campeonato Carioca começou 4 dias após o Vasco ter se reapresentado das férias, atrapalhou o planejamento da Taça São Paulo, porque os principais jogadores do Sub-20 tiveram que ficar para jogar no profissional, alguns jogadores tiveram que voltar um pouco antes das férias, principalmente aqueles que estavam emprestados na Série B, como Serginho e Zé Gabriel. Outros precisaram interromper suas férias para poder voltar antes, como Jair e Paulinho. Todos os problemas, eles são muito claros. Mas, se você olhar os times, eu estou falando só dos times que jogaram com o Vasco, eu não vi nenhum jogador em nenhum dos 3 times que enfrentaram o Vasco com condições de vestir a camisa do Vasco. Eu não estou diminuindo ninguém, eu respeito todos os profissionais, sou muito a favor do Campeonato Carioca, porque sou muito a favor da classe, porque se não houvesse o Campeonato Carioca, a gente ia falar aí de pelo menos uns 200 a 240 jogadores que não teriam emprego, né? Aí eu me refiro aos menores. O Vasco jogou 3 vezes, empatou as 3. Eu não vi, acompanhei atentamente, não vi nenhum dos 3 times, nenhum jogador que fosse melhor do que esse terceiro time do Vasco. Lá atrás, isso acontecia muito. Acabavam os estaduais e os grandes conseguiam garimpar bastante jogadores do time pequeno. Eles vinham, jogavam, iam muito bem, viravam referência e depois seguiam o seu caminho, até sendo vendido para grandes times da Europa. Bom, sobre o reforço, né? O Vasco vai se reunir de novo, a segunda reunião, né, com o América do México e com o Brian Rodrigues, né? E tá tudo já palavrado, só vai passar para o papel e confirmar. O América pede 8 milhões de dólares e o Vasco vai pagar esses 35 milhões de reais. E nessa reunião vai ser só para colocar tudo no papel. O Vasco vai pagar e o Brian Rodrigues vai vir para o Vasco, né? Ponta esquerda, no craque para liderar o Vasco junto com o Coutinho. Bom, reforço é isso, né? E bora Vascão,